Se eu olhar um pouco para o lado aqui é porque eu tô com 2 monitores, tá, irmãos? E aí a câmera fica invertida. Bom, hoje a gente vai continuar aqui a sequência da nossa revista, né, a revista que a gente está estudando na escola dominical. Nós vamos para a lição de número 6. Né? Essa é a revista que a gente está estudando, A Vida que Vale a Pena. Nós vamos para a lição número 6 dessa revista. A lição número 6 ela tem esse título, Glorificando a Deus na Família. Né? O texto base é esse que está aí, Efésios 5, do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 4. Então tem esse intervalo aí do nosso texto base. Então, e aí, irmãos, até um detalhe, nós temos essa revista lá na igreja, disponível, se algum irmão quiser, é um exemplar para acompanhar os estudos, enfim, durante a semana, pode pegar na igreja, falar com alguém, enfim, que tem lá. Bom, eu não vou me delongar muito aqui, tentar ser mais objetivo, porque tem bastante conteúdo nessa lição, e como o pastor falou, né, no final a gente pode abrir para comentários, observações, enfim, algumas questões, né? O pastor está aí, ele pode responder todas as perguntas aí que vocês fizerem. Bom, irmãos, coloquei aqui uma frase de início só para a gente refletir um pouco no conteúdo dessa lição. A frase está escrito: quais os tipos de pessoa que você precisa lidar no seu dia a dia? Então, pensa na sua vida aí. Quais são os tipos de pessoa que você tem que lidar no dia a dia? Obviamente, hoje a gente está tendo que lidar com menos, né? Por conta da pandemia, a gente não está podendo sair como era de costume, mas enfim, pensa aí numa situação comum, quais são os tipos de pessoa que você precisa lidar. E aí eu coloquei algumas figuras aqui, só para a gente pensar, né? No meu dia a dia, quais são os tipos de pessoa que eu preciso lidar? Então, no meu dia a dia eu tenho vizinhos, né? Até coloquei uma ilustração aqui de um prédio, que tem uma interação ali entre os vizinhos. Eu vou geralmente à padaria comprar pão, enfim, leite, frios. Tá. Eu vou ao supermercado de forma frequente, então geralmente conheço ali, quem tem o hábito de ir sempre no mesmo supermercado, acaba conhecendo ali os funcionários, tal, principalmente se eu no mercado de bairro, né? Ou eu vou ali cortar o cabelo, né? No caso, os homens acho que mais frequência do que as mulheres, então geralmente também a gente vai no mesmo pessoa que tem um hábito já, então acaba criando ali uma intimidade com essa pessoa. Ou eu estudo, enfim, então tenho companheiros ali da minha sala de aula, que são pessoas que eu me relaciono no dia a dia, ou no meu trabalho, né, com os profissionais que fazem parte da minha rotina. Então, eu me relaciono no dia a dia com eles. Então, coloquei alguns exemplos aí de pessoas que nós lidamos no nosso dia a dia. Tipo profissionais, enfim, pessoas que nós convivemos no dia a dia. Então, dependendo da pessoa, né, podem ser muito mais ou menos pessoas, mas todos nós lidamos ou nos relacionamos com pessoas no nosso dia a dia. Só que não é esse grupo de pessoas que a gente vai abordar aqui nessa lição de hoje. Opa. Somente essas pessoas que nós lidamos? Não. Nós vamos abordar aqui um grupo de pessoas que nós nos relacionamos no dia a dia, no nosso convívio diário, e que, de forma às vezes mais intensa, a gente tem contato muito mais frequente do que com as outras, né? E aí vale um parênteses nesse ponto, irmãos, que a gente sempre brinca até na empresa, que às vezes a gente passa até tanto tempo na empresa, na nossa atividade, no nosso trabalho, na escola, fora, que a gente às vezes acaba passando mais tempo com pessoas de fora da nossa família do que com a nossa própria família. Então acho que a nossa lição de hoje, ela faz nos fará refletir um pouco sobre esse ponto.
qual que é essa qualidade do tempo que nós passamos com a nossa família. Por que é importante falar sobre a família? Então, pense aí você. Por que é importante falar sobre a sua família? Sobre a minha família, sobre as nossas famílias. Eu coloquei algumas ilustrações aqui para a gente associar esse tema. Então, tem aqui uma foto de uns pilares, né? Aqui umas colunas. Tem aqui duas pontes, né? Pontes sobre o mar, sobre o rio, enfim, né? Diferença aí de ponte e viaduto, né? Para quem não sabe, ponte é sempre sobre um rio, um mar, e viaduto é sobre estradas ou uma área que não é alagada. E aí coloquei até uma foto de uma casinha ali construída, um sobradinho, né? Desafiando aqui a engenharia. Então, o que essas figuras têm em comum? Elas têm ali um alicerce, né? Uma base, uma coluna que sustenta alguma coisa. Então, por que é importante falar sobre família? Família, ela é a base que Deus criou, né? A base da sociedade, e é um exemplo seguido por nós. Né? Então, por isso que é importante nós falarmos sobre família. E, como eu falei, né, a ilustração dessa figura aqui, né, às vezes nós passamos menos tempo, inclusive, com a nossa própria família. Então, qual que é a qualidade desse momento? Né? Como que a gente está lidando com isso? Aqui a nossa lição, ela faz menção a um tópico, né, que eu não vou entrar no detalhe dele aqui, até porque nós não temos tanto tempo assim, mas tem um link que está aqui, que depois eu vou mandar esse material no grupo, os irmãos podem olhar com mais calma, que a nossa revista traz, que é o tópico aqui. Você sabia que existem vários tipos de família? Então a gente conhece isso, né? E hoje a família, ela é bem atacada no meio da sociedade, né? Então quando a gente olha aí para as coisas que acontecem no mundo, a família ela é cada vez mais afetada e atacada em alguns pontos, principalmente. Então nós vamos olhar para isso de uma forma mais carinhosa para nós refletirmos, né? Então, eu coloquei aqui uma busca. Então, se você for no Google lá e digitar família e entrar no link do Wikipedia, você provavelmente vai ter essa página principal, né, falando aqui sobre a família. E aí tem um conceito de família, que é um conceito do mundo, né, um conceito da sociedade atual, e esse conceito de família, ele é diferente, muito diferente daquilo que nós entendemos como família, instituição de Deus e base, né, da nossa igreja. E aí aqui tem até uma foto aqui, né, uma figura representativa com os tipos de família que o Código Civil considera, enfim, e até tem uma menção aqui, né, um pôster, um recorte que dá aqui embaixo da figura está escrito: pôster de sensibilização da associação tal para a diversidade estrutural das famílias portuguesas. Então, hoje nós vivemos num momento em que o valor da família ele é construído de acordo com o ambiente e com o momento histórico. Então, hoje, quando você olha o valor de uma família, ele está atrelado ao momento, né? O momento em que nós estamos, né? É contemporâneo isso. Então, a sociedade enxerga a família e olha através disso. Mas nós não. Né? Nós olhamos a família segundo as escrituras. Né? Esse é o nosso olhar, nossa maneira de enxergar. E desse modo a família passou a ser vista de maneira plural. Então a sociedade, quando olha a família a família de uma maneira plural. E quando a gente fala de família, né, então a gente tem aqui alguns papéis dentro da família. Né? E esses papéis, obviamente, têm responsabilidades. Então, estou falando aqui, separando, né, pais, mães, filhos. Então, pais, mães e filhos. E aí, coloquei aqui um segundo tópico que, de certa forma, está agregado à família, que são avós, tios, primos, netos, cunhados, enfim. Até coloquei cunhados, os cunhados entram aí nas nossas famílias, enfim. Então, papéis e responsabilidades no lar.
E aí aqui a nossa lição ela chama atenção para um ponto. Há uma guerra dos sexos. Então, e aí vamos olhar a família ali, pai e mãe. Há uma guerra entre os sexos, entre o sexo masculino e o sexo feminino. Parece que também, às vezes, isso acontece até no povo de Deus. Né? Há uma guerra travada ali entre os sexos, muito, às vezes, por influência da sociedade, né, dos pensamentos contemporâneos. Às vezes, é travada essa guerra. Hoje a gente vive num contexto em que se é questionado, inclusive, a questão, principalmente por conta do movimento feminista, tal, né, a questão da família tradicional, família conservadora. Então, só que essa guerra de sexos ela não existe, né, no modelo bíblico. A Bíblia não aprova esse tipo de, de guerra mesmo. Né? Existe sim a nossa sujeição a Cristo e ela que nos deve conduzir a uma mútua sujeição entre nós e a Bíblia nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, quando nós olhamos para o outro, para aquele que foi criado por Deus, nós devemos nos considerá-lo superior a nós. Então, isso é um princípio cristão para nós. E aí eu vou abrir aqui em Romanos 12, 10, só para ver aqui o que a palavra de Deus nos diz. Romanos 12, 10. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tentar aumentar aqui para a gente ver. Bom, Romanos 12, 10 nos diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, isso aqui é o texto que nós temos aqui de Romanos. Né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E também tem um texto aqui, do nosso texto base, né? Filipenses 2, de 1 a 4, que nos diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, isso é o que nós vemos aqui, né, no versículo de Romanos 12, né, capítulo 12, versículo 10, e Filipenses 2, de 1 a 4. Então, não existe isso, né? Como a palavra de Deus nos diz, a nossa sujeição mútua, em nossa sujeição mútua, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E essa sujeição, ela é essencial para que a família glorifique a Deus. Então, nós vamos ver este ponto aqui. E aí, quando nós falamos de família, irmãos, nós temos aqui dois textos, né? Marcos 10, 1. E levando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha de costume. Então, Jesus aqui foi para os termos da Galileia, foi para além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele. Então, as pessoas queriam ouvir e ver Jesus ali. E tornou a ensiná-los, ou seja, Jesus continuou a ensiná-los, como era seu costume. Então, importância da Bíblia nesse processo nosso de família, né? De ensino, né? De ensino, costume de ensinar, assim como Jesus fazia. E aí, nesse texto aqui mais para frente, no versículo 6, de 6 a 9, Jesus aqui está explicando, né, e inclusive tem alguns questionamentos aqui
os fariseus, e aí ele coloca aqui esse texto, versículo 6 a 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Jesus aqui no seu ensino, na sua explicação, ele coloca esse ponto. Então, que nós vemos claramente um conceito bíblico, que nós acreditamos, né, da formação de uma família, onde um homem sai da sua casa, se une a uma mulher, se tornam uma família, né, casam, se tornam uma família, e então eles já não são dois, eles são uma família, são uma só carne. E isso é o que Deus ajuntou. Então, nosso ponto aqui, irmãos, 1 Coríntios 13, 13, né? Um texto base um dos textos da leitura diária da lição é a 1 Coríntios, o capítulo 13. E aí 13, 13 nos diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, o amor é algo que nós devemos priorizar, né? Quando nós olhamos aqui para a estrutura do texto, do nosso texto básico que nós vamos ver, faz todo sentido, né? Para um casal, para alguém que se une, forma uma família, ter muito convictamente que deve existir o amor dentro do lar, para que haja harmonia e para que Deus seja glorificado através disso. Então nós devemos sempre pensar nesse ponto, né? Quando nós pensamos em nossa família, na nossa estrutura familiar, essa família, a nossa família, ela tem que glorificar a Deus, né? Então, e as pessoas têm que enxergar a nossa família como uma família que glorifique a Deus e que as pessoas deem glória a Deus por isso também. Então, quando a gente fala da família, na estrutura familiar, papel do pai e da mãe, do homem e da mulher, ali, os dois têm papéis diferentes, mas eles têm uma unidade, eles são iguais perante Deus, né? Os dois têm papéis diferentes, mas eles são iguais. E aí, nosso texto base, ele nos diz isso, né? O que a gente vai ver, então? A gente vai ver alguns pontos aqui, né? Pontos que nós já conhecemos, que vale sempre a meditação, um reforço sobre eles, e entendermos, refletirmos sobre esses pontos na nossa vida, né? Vamos ler, então, o nosso texto base aqui em Efésios. Efésios 5. Então, nosso texto base aqui, que nós vamos ler, do versículo 22 até o versículo 4, para nós entendermos um pouco os contextos aqui. Podem ler aqui comigo na tela, ou quem tiver com a sua Bíblia também pode acompanhá-la. Eu ia até aqui o versículo 22. Então, o versículo 21, ele já reforça um pouco daquilo que nós estávamos comentando, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, o versículo base começa aqui no versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Essa versão aqui não traz a palavra submissa, né? Em algumas versões, nós vamos ter aqui a palavra submissa no lugar da palavra sujeita. Versículo 24. De sorte que também, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as vossas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo,
porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, por enquanto, nós vamos ler até aqui. Então, esse é um versículo, é uma parte do texto bíblico que nós conhecemos muito bem, né? Certamente a gente já ouviu muitos estudos, muitas pregações falando desse texto aqui. Esse texto aqui ele fala desse ponto, né? E é um ponto, às vezes, que causa conflito no meio protestante, no meio evangélico, enfim. Hoje nós vemos movimentos que adentram a igreja e querem atacar a instituição família da forma que ela é e subvertem, às vezes, os textos, os ensinamentos, os termos, enfim. Então, por quê? Porque esse texto ele fala da submissão das mulheres, da sujeição das mulheres, como essa tradução que nós lemos agora. E aí eu coloquei aqui algumas perguntas para nós pensarmos, né? Como que isso acontece? Com quem? Essa submissão é para todos os homens? As mulheres são submissas? São sujeitas para todos os homens? Por que há essa submissão? Né? Por que a Bíblia coloca esse ponto e trata disso? E qual que é o papel do homem no lar? Né? Quando a gente olha para esse texto. E o papel dos filhos. Né? Então, olhando para a família. E aí eu coloquei 3 frases aqui já para a gente meditar. Amar exclusivamente a mulher, assim como Cristo amou a igreja, o texto nos diz isso. Servir a esposa, sacrificar-se por ela, assim como Cristo fez por sua igreja. Batalhar pela santidade, assim como Cristo visou santificar o seu povo. Então, o que nós vamos ver, então, sobre esses pontos aqui? Então, primeiro ponto aqui, quando a gente vai olhando o texto, Paulo ele vai colocando aqui uma orientação para as mulheres. Né? E aí, esse primeiro ponto aqui da lição, a gente vai falar desse ponto. Por que é tão difícil falar hoje sobre submissão da mulher? Qual que é o significado bíblico dessa palavra submissão? Né? Até coloquei aqui uma fotinho, né, de duas pessoas numa luta, provavelmente aqui é jiu-jitsu, né, para quem sabe de artes marciais, né, tem um golpe nas artes marciais que se chama submissão, né, que é quando você imobiliza o seu adversário e ele não consegue sair dessa imobilização. Mas é esse tipo de submissão que a gente vai tratar aqui? Obviamente não. Né? Então, quando a gente fala de submissão, né, quando a Bíblia fala de submissão, a gente precisa entender um pouco sobre o termo. E aí, o termo submissão hoje ele está bem desgastado. Né? Ele às vezes é colocado de uma forma pejorativa, né? Como se esse termo fosse realmente um termo pejorativo nesse sentido, e quando ele é aplicado ao texto bíblico, as pessoas às vezes tentam subverter e gerar uma heresia, inclusive. Então, a gente precisa compreender isso e entender bem isso. Então, a gente até coloquei uma frase aqui, precisamos desinfetar essa palavra. Então, a gente, quando olha o termo submissão, sujeição do texto bíblico, a gente precisa desinfetar essa palavra e entender realmente o que ela significa no contexto bíblico ali, que está aplicado quando Paulo coloca. Isso é uma artimanha de Satanás, né? Esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs. Então, Satanás pode, através da sua malignidade, subverter um termo, né? Esvaziar o sentido de uma palavra cristã para que ela gere uma conotação, às vezes, pejorativa. Então, quando nós olhamos para o texto, nós não devemos entender o texto desse formato. Né? Então, precisamos entender com clareza o que não é submissão. O que não é submissão no texto bíblico? E aí aqui tem 3 pontos. A palavra submissão, ela não tem o sentido de inferioridade. Então, quando nós olhamos para o texto lá, bíblico, nós não devemos entender que submissão ela tem um sentido de inferioridade. Né? Ela não é uma obediência cega e servil.
Ou seja, a mulher ali, ela não tem esse papel de obedecer cegamente de forma servil. E ela não é uma obediência incondicional. Então, que ela vai obedecer independente de qualquer coisa. O texto não quer dizer isso. O texto não quer dizer, não está tratando dessa forma. A mulher, ela deve ser submissa por causa de Cristo, por amor e por obediência àquilo que a palavra de Deus orienta. Então, esse é o ponto aqui. Então, o que é submissão? O que deve ser? A mulher, ela deve ser submissa por causa de Cristo. O texto aqui de Efésios, vou voltar aqui, ele fala: vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Deixa eu até mudar a versão para a gente pegar o texto submisso mesmo, que está na revista atualizada. Aqui, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então o texto está claro aqui. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o trabalhador do corpo. Então, é nesse ponto que o texto está nos colocando. Então, ela deve ser submissa por causa de Cristo, por amor e obediência à palavra de Deus, e orientação da palavra. A submissão da esposa é a sua liberdade, ela não é escravidão. A submissão não significa que a mulher vai ser escrava, A submissão é a sua liberdade, porque ela vai seguir os preceitos bíblicos e com isso ela vai ter liberdade. A submissão da esposa ao marido é a sua glória, como nós vemos aqui no versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, isso aqui é o que o texto nos ensina. E assim como Cristo, a submissão da mulher era motivada por amor. Cristo deu a vida por todos nós, deu a vida pela sua igreja, e isso é motivado pelo seu amor. E de mesma forma, a submissão ela é motivada pelo amor a Cristo, e entendimento desse conceito que a Bíblia nos traz. A igreja ela só é bela quando ela é submetida a Cristo, e quando ela deixa isso, ela perde a sua identidade. Então, nós somos igreja de Cristo. Por quê? Porque nós nos submetemos como servos de Cristo a Ele. E isso é que cria a nossa identidade, e nós somos, inclusive, chamados de cristão. Por quê? Nós nos submetemos às orientações de Cristo para nós, aquilo que a Bíblia nos traz. Se nós não fizermos isso, se na nossa igreja, na nossa vida, nós que somos a igreja, nós não nos submetemos à vontade e à orientação da Bíblia, da palavra de Deus, aquilo que Cristo nos ensinou. Se nós não nos submetermos a isso, nós perdemos essa nossa identidade. Nós não somos, então, cristãos, porque nós não estamos submetidos àquilo que Cristo nos orienta na sua palavra. E a submissão, ela não é a um senhor autoritário. Então, as mulheres, quando veem esse termo, elas não têm que ter esse sentimento de que essa submissão não é a um senhor autoritário. Ou seja, quando ela se submete ao seu marido, essa submissão não é alguém que é autoritário, autocrático, um déspota, um insensível. E aí a gente vai ver aqui na sequência, falando do papel do homem aqui no texto. Então, o homem tem essa responsabilidade de não ser isso, e a mulher ela não se submete a isso. Por quê? Porque nós não temos um senhor. Cristo não é autoritário, autocrático, déspota, insensível. O Senhor, ele nos ama e ele deu a sua vida por nós. Então, esse é o exemplo que nós temos de amor de Cristo. Cristo nos amou como sua igreja e deu a sua vida por nós, deu a vida pela igreja. E a submissão não é a um tirano, ou seja, o marido não pode ser um tirano no lar, mas é um marido que ama, como o nosso exemplo de Cristo, como a gente vem falando aqui. Então, Cristo ama a sua igreja. Então, esse é o nosso exemplo maior. A submissão da esposa
Então é a missão. Aqui no versículo 22 que a gente leu, né, diz, mais uma vez, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E o texto diz aqui, ao seu próprio marido. Então, ao seu próprio marido. Então, quando a gente olha para o modelo de família, nós vemos o homem deixa sua casa, deixa seu pai, deixa sua mãe, se une a uma mulher, constitui uma família, constitui um lar, tem filhos, e a sua esposa, o texto diz que ela é submissa a ele e que ele a ama, né? Que o homem a ama. Então, essa submissão, ela é nesse modelo e ela é ao seu marido. Ela não é ao seu vizinho, a um outro homem da sociedade, ao seu filho, enfim. O texto diz que é a submissão ao seu marido, que é o cabeça, no modelo de família instituído por Deus, e que o marido deve amar sua mulher, e que ela, entendendo isso, ela glorifica a Deus, né, como mulher nesse ponto. E aqui estão algumas orientações para que haja essa harmonia né, nesse relacionamento. Então, Provérbios 21:19 diz, melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. E Provérbios 12:4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. Provérbios 12:4. Então, aqui, irmãos e irmãs, é só para nós vermos em relação à glorificação de Deus como família, para que haja harmonia no lar, quais são os papéis, né, dos agentes ali do lar, das pessoas que formam o lar, e aí o papel do marido e da mulher, do marido e da esposa. E aí falando aqui da esposa, né, a esposa ela tem que fazer com que ela tem que se esforçar para manter a harmonia no seu lar, né, para manter a harmonia da sua família. Então, a mulher tem que ser sábia, idônea, virtuosa, compreensiva, auxiliadora, aquela que ajuda o marido, aquela que está com ele em todos os momentos, não só nos momentos bons. Então, essa é a mulher virtuosa. E aí, Provérbios 31:10, texto da mulher virtuosa. Né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Então, o texto valoriza aqui a questão da mulher virtuosa. Né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Então, o texto aponta para esse valor excessivo que a mulher tem, comparando ela com uma joia, como o rubi. Então, as mulheres, dentro do seu papel, têm que se esforçar para entender sobre o seu papel e, com isso, ter a harmonia no seu lar, entendendo o seu papel. Aí o texto segue aqui, falando agora para os homens. Então, o que o texto diz aqui para os homens? O homem deve ser o cabeça da esposa e do lar. Voltando aqui para o nosso texto de Efésios 23, o versículo nos diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, ou seja, Cristo, salvador do corpo. Então, essa é a referência. Versículo 24, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E aí, versículo 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, esse é o modelo, né, de instituição, casamento, né, de família que a Bíblia nos diz. Né? E aí, aqui chama a atenção para o papel do homem. Né? O homem, que é o cabeça do lar, né, cabeça da esposa, como a Escritura nos diz, e assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Se a palavra que caracteriza o dever da esposa é a submissão aqui, o texto que Paulo escreve, os Efésios, a palavra do marido é amor. Submissão e amor. O marido que deseja que a esposa seja submissa como a igreja o é a Cristo, deve amá-la como Cristo ama a igreja. O marido não deve usar a sua liderança para sufocar a esposa, nem impedi-la de se expressar. Irmãos, está
Tá errado aqui a palavra Cristo, deixa eu corrigir aqui. Marido que deseja que a esposa seja submissa como a igreja o é a Cristo, ele deve amá-la como Cristo ama a igreja. Então, o texto traz a questão da submissão como a igreja e faz o paralelo. Então, e aí quando a gente fala para os maridos, né? Maridos, vocês querem que as suas esposas sejam submissas? Façam como Cristo. Né? Ame a sua esposa, ame a sua família. Porque Cristo amou a sua igreja e, inclusive, se entregou por ela. Então, o marido ele não deve usar a sua liderança para sufocar a esposa nem impedi-la de se expressar. Infelizmente, nós vemos muitos lares, né, que isso acontece. Quando eu cresci, vi muitas vezes lares em que o marido sufocava a esposa ao ponto de ela não ter nem voz, né, nem poder opinar sobre as coisas, né, do lar, enfim. Então o texto não está dizendo isso, né? O marido ele não deve usar essa liderança que a palavra de Deus constitui para que ele sufoque a sua esposa, enfim. A autoridade que o marido tem conforme a Bíblia não dá essa prerrogativa. A sua autoridade conforme a Bíblia não nos orienta não ter a ver com domínio, com poder ou com opressão. Então, isso não tem a ver, né? A submissão da esposa, ela não é nesse modelo, né? O marido não tem domínio, poder ou não deve oprimir a esposa nesse sentido. Então, isso tem que ser para a glória de Deus. Né? A liderança do marido é uma oportunidade de servir com amor, e Paulo sempre ele dá ênfase no amor aqui no texto. Ele não dá ênfase na autoridade, ele dá ênfase no amor. Quando a gente vê aqui os versículos, nós percebemos isso. Versículo 25, né? Marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Versículo 28. Assim, também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Versículo 33. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então, essas são as orientações que nós temos do texto bíblico. Então, Paulo ele dá essa ênfase no amor. Marido, amai as vossas esposas. Marido, amai as vossas esposas. E o que representa ser submisso, né? Quando a gente olha lá no papel da mulher que Paulo traz em Efésios. O que representa ser submisso? É entregar a alguém. E o que representa amar? É se entregar por alguém. Então, o que representa ser submisso é se entregar a alguém, e o que representa amar é se entregar por alguém. Né? Então, assim, quando nós vemos o exemplo de Cristo no texto, né? Cristo se entregou pela sua igreja. Né? Cristo morreu pela sua igreja. Então, o papel do marido é amar a esposa. Né? Assim, a submissão e o amor são dois aspectos da mesmíssima coisa. Então, quando a gente olha para o texto, a submissão e amor são aspectos da mesma coisa. E aí, Paulo ele coloca aqui 5 verbos para definirmos essa ação, né? A ação do marido. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe esses 5 verbos aqui. Verbo amar, né? Que o amor de Cristo pela igreja foi proposital. Então, Cristo, de propósito, ele amou a igreja e se entregou. O verbo entregar-se. O amor não é egoísta, né? Não devotado à pessoa amada. Então, Cristo se entregou não de uma forma egoísta, né? Não por conta da pessoa. E é esse exemplo que nós temos. Santificar. O amor não visa o bem, o amor visa o bem da pessoa amada. Então, quando nós olhamos aqui o verbo santificar, o amor que nós devemos ter, ele visa o bem da pessoa que nós amamos. Né? Purificar. O amor busca a perfeição da pessoa amada. Então, esse sentimento de amor que nós devemos ter, ele tem que ser buscar essa perfeição da pessoa amada. E aí, obviamente, irmãos, que nós como humanos, nós não temos essa prerrogativa. Né?
Nós buscamos um processo nosso de santificação. Nós sabemos que essa perfeição plena, ela vem somente quando nós tivermos um corpo glorificado. Né? Nós não alcançaremos isso aqui nesse mundo, nós almejamos isso para a glória futura. Né? Mas nós, no nosso processo de santificação diário, nós passamos por um processo de aperfeiçoamento, de melhora constante a cada dia da nossa conduta. Mas sabemos que nós lutamos contra o nosso pecado sempre. Então, o marido, ele tem que, dentro do texto aqui, olhar e observar essa purificação nesse sentido de contribuir para que a sua esposa se santifique também a todo momento. E o quinto verbo aqui, de apresentar. Né? Apresentar o amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. Então, quando nós olhamos para o contexto familiar, né, do homem, da mulher, aquilo que é criado através do casamento, tem que ter, o amor ele tem que visar essa felicidade plena, né, com a pessoa amada, para que haja harmonia no lar, né, para que haja compreensão, entendimento, e que isso seja para a glória de Deus, né, que nós nos olhemos nesses nossos papéis, né, de amar, de submissão, assim como Cristo, né, tendo Cristo como nosso exemplo maior aí. Como que o marido deve cuidar da sua esposa? E aí, maridos, né, homens, como que você deve cuidar da sua esposa, né? Qual é a forma? Né? Tem várias formas, nós temos algumas orientações do texto bíblico aqui para nós. Né? Primeiro ponto, o marido tem que cuidar da vida espiritual da sua esposa. Né? Efésios 25 a 27, do texto base, né? Diz: marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o marido, ele é o responsável pela vida espiritual do lar, ele tem que assumir esse papel de ser sacerdote do seu lar, de buscar a santificação da esposa e de exercer influência espiritual sobre ela. Então, e esse ponto é muito importante, irmãos. Nós vemos que cada vez mais a sociedade ela subverte o papel da família e tira, né, responsabilidades, às vezes. Né? Então, nós às vezes percebemos lares onde o marido ele não tem esse papel de liderança que o modelo bíblico nos instrui. Então, aqui esse ponto, né? O marido ele tem que ser responsável pela vida espiritual do lar, ele é o sacerdote do lar, ele deve buscar a santificação da sua esposa, ele deve exercer influência espiritual sobre ela. Maridos não podem fugir do seu papel. O segundo ponto aqui, o marido deve cuidar da vida emocional da sua esposa. Né? Os versículos 28 e 29 nos trazem aqui. 28. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja. Então, o marido ele tem que cuidar da vida emocional da esposa. Amar a esposa como o seu próprio corpo, como a palavra nos orienta. Se nós amamos o nosso próprio corpo, nós nos alimentamos, cuidamos do nosso corpo, da mesma forma nós fazemos com a nossa esposa. Então, não maltratando, não ferindo, não sendo rude, dedicando tempo, atenção, carinho, não usando palavras e gestos grosseiros ou ser infiel. Então, isso aqui está dentro desse ponto, que são prerrogativas dos maridos, né, para que os maridos amem as suas esposas. Da mesma forma, para a mulher também. A Bíblia aqui está direcionando isso aqui para os maridos. Os maridos têm que ter isso aqui na sua conduta. Não descuidar dela, às vezes por excesso de trabalho, por ficar muito na TV, no videogame, vendo futebol com amigos, enfim. Não é um papel do homem se descuidar da sua esposa por conta de outras atividades. Né? Ele precisa dar atenção devida e merecida. E aí aqui é o ponto. Né? Há viúvas de maridos vivos. Então, há maridos que vivem a vida de solteiros, ou seja, casa, mas ainda tem pensamento de solteiro, como se ele fosse o dono da sua vida e agisse da forma que ele
da forma que ele quer, e vive uma vida como se fosse uma vida de solteiro. Então, para a formação de um lar, o marido precisa compreender isso. E aquele que ainda não casou, que está namorando, que pensa em namorar, que vai constituir uma família, pense bem nesses textos, já saiba das prerrogativas que você tem que ter como homem do lar. E um terceiro ponto aqui, o marido deve cuidar da vida física da esposa, assim como a dele, né? Verso 30 aqui nos diz, né? Porque somos membros do seu corpo. Então, nós devemos, o marido também tem o dever de cuidar da vida física da esposa. Então, olhar para isso e, assim como ele cuida da vida dele, também cuidar da vida física, né? E da saúde da sua esposa também. E aí, são dois pontos aqui, né, irmãos? Quando o Paulo fala dessa sujeição, ele fala aqui do modelo familiar, então ele dá prerrogativas aqui do papel da mulher e do papel do homem na família, do pai, da mãe, do marido e da esposa, e aí ele continua o texto, né, ele continua com as orientações aqui em relação à família, em Efésios, no próximo capítulo 6, de 1 a 4. Né? Então, Paulo, ele vai dando essas orientações. E aí, vou colocar aqui no capítulo 6, de 1 a 4. E aí, Paulo fala aqui da questão familiar, né? Do homem, da mulher. E aí, ele fala do papel dos filhos também. Né? Então, filhos, versículo 1. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o que o nosso texto base nos diz. E aqui, quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, estava vigente lá no Império Romano o regime que tem esse nome aqui, Pater Potestas. Não sei se é a pronúncia correta aqui, mas o Império Romano impunha esse regime na sociedade. E esse regime falava que o pai ele tinha direito absoluto sobre o filho. Então, o pai podia casar o filho da forma que ele quisesse, podia divorciá-lo, inclusive, se ele quisesse, podia escravizá-lo, se ele quisesse, podia vendê-lo, podia rejeitá-lo, podia prendê-lo e até mesmo matá-lo. Então, esse era um regime que o Império Romano impunha na sociedade e que o pai tinha esse direito absoluto sobre o filho. Então, não dava aqui liberdade para o filho ter e conduzir a sua vida ali como ele queria. Então, Paulo escreve essa carta aos Efésios nesse contexto. Né? E aí, Paulo vai falando aqui, né, dos pontos, né? Vai falando aqui do casamento, vai falando do papel do homem e da mulher, e coloca aqui essa questão para os filhos, né? Como diz lá em Efésios. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. E aí, honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Né? Quando a gente olha para o nosso contexto, para o mundo contemporâneo, né? Hoje nós vivemos de uma outra forma, né? Não temos esse regime pater potestas, né? Então, a sociedade está organizada de uma outra forma. E aí, coloquei aqui um texto. Né? Em 1960, o mundo irrompeu com os hippies, né? Foi o movimento dos hippies, aquela questão contra a cultura, contra as autoridades, né? Contra toda a autoridade institucional, contra a autoridade dos pais, né? Revolta, rebelação contra isso, né? E a gente vê um oposto, né, desse ponto aqui, né, do regime lá do Império Romano, onde o pai tinha direito absoluto sobre o seu filho, versus um modelo de revolta, de rebelação contra tudo, contra os pais, contra a sociedade, contra as autoridades, enfim, um extremo contra o outro. Paulo, quando escreve também aos Romanos 1:10, ele nos diz sobre essa evidência, né, de que isso. Então, deixa eu abrir aqui o texto para nós lermos. Romanos 1 a 30. Romanos 1 a 30.
sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Então, Paulo coloca aqui esse ponto. E um outro texto também aqui que Paulo coloca, 2 Timóteo 3, de 2 a 10. 2 Timóteo 3, de 2. 2 Timóteo 3, 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, e ingratos e profanos. Então, Paulo já orienta quanto a isso aqui. Então, isso aqui, nessa questão do rompimento da sociedade, de ir contra as autoridades, de se rebelar, né, contra os pais, inclusive, isso aqui é algo que é uma decadência, né, uma evidência da decadência da sociedade. Então, qual que é o modelo nesse sentido? Né? O que Paulo orienta aqui nesse sentido? Né? Se o nosso cristianismo ele não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a família, ou seja, se eu me digo cristão, que digo que sou cristão, e isso não é capaz de mudar o meu relacionamento com a minha família, né, ou seja, eu não, mesmo sendo cristão, eu não sou capaz disso, ele está falido. É o que o texto aqui está colocando. Né? Então, meu cristianismo está falido. É impossível para eu ser um jovem fiel a Cristo, né, um cristão, um jovem cristão, um jovem abençoado e um jovem cheio do Espírito Santo sem obedecer aos meus pais. Então, é impossível. Por quê? Porque nós vemos essa orientação na palavra de Deus. Né? Isso é um mandamento, né, de Deus desde, né, do início, e Paulo ratifica isso aqui no versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque é justo. Ou seja, porque isso é justiça. A obediência dos filhos aos seus pais é uma questão de justiça para Deus. E o versículo 2. Honra o teu pai e a tua mãe. Então, o jovem deve honrar ao teu pai, à tua mãe. E isso é o primeiro mandamento com promessa, quando nós vemos lá os 10 mandamentos. Né? Honra ao teu pai e à tua mãe. E o versículo 3, né? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, esse Paulo completa aqui nessa orientação na carta aos Efésios. E Calvino, quando escreveu um comentário sobre Efésios, ele colocou: né? Calvino ressalta a importância do equilíbrio. O tratamento bondoso e liberal conserva a reverência dos filhos para com seus pais e aumenta a prontidão e a alegria da sua obediência. Então, Calvino trata desse ponto de equilíbrio na família, né? O tratamento dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Então, nós vemos aqui as obrigações do marido, as obrigações das mulheres, né, das esposas, as obrigações dos filhos para com os pais, em relação a honrar o pai, a obedecer. Né? Então, Calvino coloca aqui que esse tratamento de bondade, né, ele conserva a reverência dos filhos para com seus pais e aumenta a prontidão e a alegria a sua obediência. Então, aqui é um ponto. E também, em contrapartida, porém, para que não haja excesso de indulgência, ele encurta as rédeas e acrescenta na disciplina e na correção do Senhor. Então, os pais têm essa prerrogativa de disciplinar, de corrigir os filhos, mas isso no Senhor. Né? O texto diz que a disciplina e a correção ela é no Senhor. Então, ela não é de acordo com aquilo que o pai ou mãe entende de disciplina. Essa disciplina e essa correção, ela é segundo as orientações que Deus nos traz na sua palavra. E aí, o ponto de equilíbrio não é fácil de ser alcançado. Então, quando nós temos ali um desarranjo no lar entre pai, mãe, seus filhos, quando há isso, esse equilíbrio ele não é fácil de ser alcançado. Isso não vai ser feito de uma hora para outra, né? Ou seja, no dia seguinte, toda aquela situação já foi resolvida. E aí o texto aqui nos orienta, né? Que nós devemos ser compreensivos, não devemos pressionar, mas devemos disciplinar e corrigir, quando isso for necessário. Então, isso é a prerrogativa dos pais. E às vezes os pais, para não causar atrito, para não causar conflito, eles fogem do seu papel de disciplinar e de corrigir, mas a Bíblia nos orienta que isso é um papel dos pais, quando é necessário,
isso tem que acontecer. Por isso, criar filhos exige sabedoria em dobro. Então, aqueles que têm filhos sabem disso, né, e aqueles que não têm, né, devem saber disso. Né? Criar filhos exige sabedoria em dobro. Então, o pai e a mãe, eles devem ter muita sabedoria, principalmente no nosso mundo contemporâneo, com essa questão da família que é afetada, que é sempre objeto de discussão. Então, pai e a mãe, ele tem que orar constantemente por isso, buscar incessantemente orientação na palavra de Deus e de bons conselhos, né, na igreja, com os irmãos, enfim. E aqui é interessante, né, que o texto diz, né, buscar incessantemente orientação na palavra de Deus. Então, não é buscar uma orientação na palavra de Deus de vez em quando, é buscar incessantemente essa orientação para a criação dos seus filhos. E aqui também, né, um ponto aqui em relação a obedecer, né, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, né, a justiça, como a gente viu, obediência aos pais é algo justo e deve ser natural, mas o pecado que nós temos, ele nos conduz e nos distancia do ideal de Deus. Então, eu tenho o ideal de Deus, que é a obediência como algo justo e que tem que ser natural, mas o nosso pecado, né, vai contra isso e faz com que nós nos distanciemos desse ideal. Então, eu tenho que encarar isso de forma natural, né? O filho tem que encarar como naturalidade ele obedecer ao seu pai, como o texto sagrado nos diz, né? E quando nós olhamos para a família, né, esses traços de rebeldia e desobediência dos filhos, eles vão acontecendo conforme os filhos vão crescendo, né? Então, quando os filhos são menores, eles já têm traços ali de rebeldia, de desobediência, né? Quando são crianças, já vão demonstrando isso. À medida que eles vão crescendo, né, em idade, em estatura, isso vai mudando o perfil, mas a gente percebe, né, a desobediência. Então, sair da fase de criança, da fase infantil, entrando na pré-adolescência, depois entrando na adolescência, então isso vai mudando a idade, mas a gente vai vendo esses traços, se revela de uma outra forma, depois os filhos vão crescendo, né, depois da adolescência, viram jovens, né, ficam na maioridade e cada fase tem a sua rebeldia, a sua desobediência. Então, nós devemos observar isso, né? Até que depois o filho, ele, né, como natural, de forma natural acontece, ele vai constituir a sua própria família, mas nós precisamos entender isso, os pais têm que ter sabedoria. Só que também tem o papel dos pais aqui, né? O texto, ele continua, né? O versículo 4 nos diz, né? Deixa eu colocar aqui na tela. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, quando a gente olha o modelo bíblico, né, e o texto que Paulo nos orienta, né, quando a mulher entende o seu papel de submissão, né, de amor, né, a Deus, glorificando a Deus através da sua família, quando o pai, o homem do lar, entende o seu papel, né, de amar a sua esposa, amar a sua família, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né, quando os filhos obedecem aos seus pais, quando há essa harmonia nesses papéis, né, é comum que isso seja uma condução natural. Mas nós sabemos que nós lutamos, né, contra o nosso pecado, né, porque a nossa carne milita, né, e nós fazemos, como Paulo diz, né, o bem que eu devo fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Então, o versículo aqui 4, ele orienta os pais, né? Não provoqueis vossos filhos a ira. Então, pais, não provoquei vossos filhos a ira. E como pode ser essa provocação dos pais aos filhos, né? E a ira dos filhos, né? Então, como os pais devem tratar os seus filhos, né? E como que isso deve acontecer? Então, às vezes os pais têm um excesso de repreensão, né? Um excesso de repreender o filho, né? Não toque nisso, não faça isso, não vai para lá, enfim, repreende de forma demasiada, não dando liberdade ao filho, né, de
viver ali, de ter a sua vida. Então, isso não deve acontecer. Um excesso de proteção, né? Às vezes o pai, por muito zelo, tem um excesso de proteção, isso também pode acabar atrapalhando ali, provocando a ira, né, os seus filhos. A nossa revista aqui, por exemplo, nesse ponto, ela diz: quando os pais sentem medo de que aconteça algo ruim com os seus filhos, querem mantê-los debaixo de suas asas pelo tempo maior possível. Parece que guardam um filho em uma redoma de vidro. O resultado é a formação de indivíduos inseguros, indecisos, que sentem dificuldade em enfrentar os desafios da vida adulta. Então, isso é importante nós refletirmos sobre, né, a criação dos filhos. Será que o excesso de proteção, né, tem, inclusive, mães que têm um excesso e um zelo tão grande, um excesso de proteção, que interferem na vida do seu filho quando ele está noivo, quando ele vai casar, colocando questionamentos, inclusive, no casamento, né, por ver ali o processo já de que o filho vai sair de casa. Muitas vezes, o filho casa e a mãe ou o pai interferem na vida no casamento do filho, às vezes por excesso de proteção, enfim, não tendo sabedoria em lidar com essa situação. Então, isso provoca a ira, né? Enfim, e isso, como a nossa lição traz aqui, ela pode fazer com que nós tenhamos indivíduos inseguros, né, indecisos, que tenham dificuldades de enfrentar os desafios da própria vida. Às vezes, esse homem, essa mulher casa, e eles têm, pelo excesso de proteção que houve dos pais, eles têm dificuldade de enfrentar a vida como ela é, seja num relacionamento, num casamento, e que nós sabemos que faz parte do amadurecimento e desse processo, né, de amadurecimento da pessoa, às vezes passar por algumas situações, né? Então, mas às vezes esse excesso de proteção dos pais, ele pode atrapalhar isso. Questão do favoritismo também, né? Então, às vezes você tem ali filhos e você tem um favoritismo, isso pode causar uma ira, principalmente. A gente vê aqui no exemplo, né, o exemplo de José, né, que os irmãos de José viam esse favoritismo por José e tinham ira com o José por conta disso, né? Então, às vezes, o pai e a mãe, ele precisa entender ali como é que ele lida com essa situação, né, e oriente seus filhos nesse sentido. Palavras depreciativas também, então, que elas podem afetar a autoestima, né? Então, podem ser palavras pejorativas, inclusive, né? Xingamentos, enfim. Então, os pais, eles não devem provocar isso no seu filho, né? Algo que afete a sua autoestima. Aqui na nossa revista, ela diz isso, né? Com esse ponto aqui, ela diz: palavras que provocam a baixa da autoestima. E aí ele coloca aqui duas frases, né? Como? Você nunca será nada na vida. Então, pai que fala isso para o filho causa já um processo ali de inferioridade do filho, né? Ou você é preguiçoso, você deveria ser esforçado como seu irmão. Então, coloca ali um ponto de depreciação junto com um ponto de favoritismo, né? Comparando um irmão com o outro, gerando essa questão. Então, isso não deve acontecer, né? Os pais têm que ter sabedoria na criação para não trazer esse ponto para o seu lar. Então, e isso pode gerar uma amargura, né? Um sentimento ali de inutilidade do filho, que às vezes o pai pode não perceber, mas que ele fica nutrindo. Isso pode afetar a sua vida, o seu desenvolvimento na sociedade, enfim, até o seu crescimento. Então, isso não deve acontecer. E a questão da negligência, né? Então, os pais, eles não podem se descuidar dos seus filhos, né? Não podem negligenciar, né? Você tem filhos, você precisa cuidar deles, você precisa amar os seus filhos, né? Amar, cuidar, zelar por eles, e não pode negligenciar. Então, tem que acompanhar os filhos, né? Querer sempre saber onde eles estão, com quem eles estão andando,
cuidar da vida deles, como eles estão nos estudos, né, se eles estão tendo algum problema, alguma dificuldade, né, depois que eles crescem, o que eles estão precisando, entender, apoiar, ajudar naquilo que eles precisam. Então é papel dos pais não negligenciar isso, né, cuidar dos seus filhos, né, para que eles tenham uma vida digna, correta, né, e faz parte de não negligenciar, você corrigir, disciplinar, né? Então, é uma forma de não negligenciar, é você corrigir e disciplinar. Né? Às vezes você não corrige, não disciplina o filho para não ter um atrito, mas isso acaba sendo uma negligência, por quê? Porque a correção e a disciplina ajudam no desenvolvimento do filho, para ele enxergar aquilo que ele está fazendo de errado. Então, o pai e a mãe não podem fugir disso. E já caminhando aqui para o final, irmãos, da nossa lição, né, disso que a gente tem aqui no texto, né, o que é importante haver na família? Né? Então, a família ela tem que ter um equilíbrio, né? Ela tem que ter ali um equilíbrio das situações. Por quê? Então, nós vamos ver, às vezes, lares que há muito mais problemas do que outras coisas, e isso causa um desequilíbrio. Né? Então, uma família em que você tem muito problema de briga, né, muito problema de dificuldade nos relacionamentos, de incompreensão, né, às vezes problemas financeiros que atrapalham o dia a dia, então isso causa desequilíbrio, às vezes isso acontece de muito mais vezes do que, por exemplo, um lazer, né, tem famílias que não têm o hábito aí de ter um lazer, então tem que ter um equilíbrio entre as coisas, né, então. E aí eu tenho alguns pontos aqui, por exemplo, de visitar os parentes, são papéis da família, enfim, visitar os avós, lá, tios, enfim, de passeios, né, isso faz parte do dia a dia da família. E aí aqui quando eu falo de passeios, né, de dinâmica de lazer, estou falando que a gente precisa gastar todo o dinheiro com isso, que às vezes não temos, enfim, a gente pode fazer N passeios, inclusive sem custo nenhum, mas como forma de lazer, né? Então, o pai e a mãe têm que pensar nesse ponto, né? Comemoração, conversas na família, né? Isso tem que acontecer, a família tem que haver sempre diálogo. Nós devemos estar cientes das dificuldades que todos nós temos e nos ajudarmos no dia a dia. Então, quando família, a mulher tem que entender as dificuldades que seu esposo tem, ela tem que auxiliar, né? Tem que ser auxiliadora. O marido que ama a sua esposa tem que entender as dificuldades que ela tem e ajudá-la, apoiá-la nisso. Os pais têm que entender as dificuldades que os seus filhos têm e ajudá-los e apoiá-los nisso. E isso é a empatia, né? Então eu preciso entender isso, ter empatia para mim ajudar, apoiar, enfim, para que tenha harmonia. Questão das críticas, né? Então, críticas acontecem, né? Então, críticas aqui é uma outra palavra que a gente tem que desinfectar, né? Porque assim, às vezes é uma palavra que fica com um sentido pejorativo, então as críticas muitas vezes elas nos ajudam a passar aquele ponto que nós temos dificuldades, né? Mas quem critica tem que saber criticar, né? Tem que fazer com amor, que é outra palavra que está aqui, né? E aí, voltando lá naquele versículo de 1 Coríntios 13, né? A fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor. Então, família ela tem que estar alicerçada nisso, né? Ela tem que ter esse conceito aqui. E aí, isso é importante para ver o equilíbrio nessa relação familiar, né? Coloquei aqui o versículo de 1 Coríntios 13, 7, né? Família, né, que é uma instituição de Deus, né, que é uma base da igreja. Quando nós vemos igrejas fortes, nós vemos famílias fortes que suportam a igreja, né, e Paulo escrevendo lá aos Coríntios, na primeira carta, diz, né, versículo 7 do capítulo 13, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Então, o amor que deve nortear a nossa relação, e nós devemos olhar para esse exemplo. E aí, concluindo aqui a nossa lição, irmãos, olhamos para a nossa família, né, para os maridos, esposas, filhos, né, olhamos para a família, temos que entender, nós estamos agindo conforme o nosso exemplo maior, né, será que nós estamos seguindo aí para o nosso
para a harmonia do nosso lar, para que Deus seja glorificado na nossa família através do nosso exemplo maior, né? Lá, como nós temos Paulo escrevendo aos Efésios, né? O versículo 20, a partir do versículo 22, né? Então, o versículo 24 nos diz, né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Será que nós, como igreja de Cristo, estamos sujeitos a eles e temos essa identidade? No versículo, ele completa aqui no versículo 24. Como Cristo, né, falando aqui dos maridos, mas como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E nós temos esse exemplo maior nosso para a constituição da nossa família. Então, que nós possamos refletir sobre esses nossos papéis, sendo nós maridos, esposas, filhos, né, formando aí a família. Será que nós temos pensado no nosso dia a dia nesses pontos e refletindo sobre isso e fazendo o possível para nós estarmos em harmonia dentro do nosso lar? Então, esse é um ponto para nossa reflexão, para nossa aplicação, né? Aí todo domingo agora nós temos aí, na primeira parte da nossa EBD, a parte voltada para as crianças, né, com um estudo direcionado ali para a idade, e uma aplicação através de desenho, de dinâmica, enfim. E nós adultos também podemos fazer essa aplicação, né? O adulto também pode ir lá, faça um desenho também da sua família, pinte esse desenho com seu filho, explique para o seu filho essa relação, para a sua esposa, faça um desenho junto. A gente tem esse desafio aí. Desafio os pais e mães que estão assistindo às aulas, os filhos estão lá fazendo o seu desenho. Pai e mãe façam um desenho junto da sua família, pinte ali e depois poste também a foto lá no nosso grupo social. Amém? Que Deus nos abençoe com esse estudo pela manhã.